Pronto, pessoal. Então, continuando aqui de onde eu parei, eu tinha falado dos métodos públicos que irão adicionar usuários com validação de ID e e-mail para adicionar usuários. Então, para o método de consultar o usuário por e-mail, primeiramente, que é como se fossem as validações dos atributos das classes anteriores. Então, o método para consultar com o usuário por e-mail está aqui do tipo public, consultar o usuário, para ver se ele existe ou se ele é válido, tipo ou defined, retornar o usuário apontado para a linha de e-mail, do tipo e-mail, e o método vai incluir publicações para validação de ID. Para adicionar a publicação, se a publicação é existente, ele vai acusar uma mensagem de erro chamada throw new erro. Só que como essa publicação já está herdada de erro, então vai ser, a mensagem não vai ser throw new erro, ela vai ser customizada para esse tipo de mensagem aqui. Throw new publicação erro. Ele vai acusar a publicação com o mesmo ID já existente. Com isso, o disco de publicações vai dar um push, ele vai empurrar para o final da lista a publicação, como se fosse uma lista em sequência das publicações. Depois ele vai listar todas as publicações em decrescente, por data de criação, do feed, listar publicações de usuário de um erro específico, de um usuário específico, que aí eu crio outra função, listar a publicação de usuário do tipo e-mail, do tipo texto, não retornando valores. Aí eu crio mais uma variável usuário, para eu fazer uma leitura, consultar o usuário por e-mail. Se a negação do usuário não for permitida, console.log. Ele vai dar uma exibição de mensagem, o usuário não é encontrado. Aí vai ter os filters e o sort, ele vai filtrar, ele vai colocar em ordem as publicações e botar o tipo de publicação para data, hora e data e hora. Aqui é um método de algoritmo que eu não preciso explicar necessariamente o que é. É um critério de rede social que você vê no Big Data, que você vê as publicações em ordem, num filtro, num feed, numa publicação, no story. Porque as publicações vão estar ordenadas. É aquele que eles usam for hash pub. E por último, o método para reagir, por último não, o método para reagir a uma publicação avançada com validação é do método público para os seguidores de outras pessoas terem. Publicação é dito tipo number, tipo interação é do tipo interação maiúscula, como o Lucas falou na primeira questão, todas não retornando nenhum valor. Aí eu criei uma publicação do tipo publicações, do tipo que valida um ID. Isso será igual a publicação ID. E para verificar se o usuário existe para interagir, do tipo interação com reação com a publicação, ele vai ter um if para negação não tendo negação, ou a publicação instanciada com a publicação avançada, ou uma interação existente com a publicação de jet interações não existindo. Ele vai dar, se ele negou, retornou, parou o erro, ele vai para outro if e vai estar trau new interação existente erro. E isso ele vai gerando a captura do erro até chegando na nova interação. E por último eu testo a minha classe criando constante rede social, new rede social, com um novo nó que eu estou criando aqui, como se fosse um superset do TypeScript tipado para JavaScript. E aqui eu crio para como se fosse transferência na questão do ban, eu crio um try catch para consta usuário, para publicação 1, para publicação avançada, eu terei o nome, o tipo do usuário, a publicação, a nova data, listar publicações do tipo feed, console e por último eu vou registrar e adicionar a interação com a publicação avançada. A rede social vai ter as extensões, rede social.reagir publicação avançada do tipo 2 ou do tipo 1, você vai querer um tipo de interação, vai curtir usuário 1, ou o tipo de interação riso, usuário 1 também, ou usuário 2. Se ele for reagir a um tipo de interação de publicação avançada, ele deve gerar exceção. Ele deve gerar exceção. Aí por último ele vai capturar e buscar no catch erro, printando a mensagem console.error, console.error, erro.mensagem, acusando o usuário não visto ou publicação avançada. E agora, para finalizar minha explicação, eu vou mostrar no terminal que o código está funcional e está funcionando 100%. Eu vou rodar o meu código aqui, vou rodar o código, vou botar aqui TypeScript Compiler, tá no Absolute, né? TypeScript Compiler, script.typescript, aí ele vai transpilar para JavaScript,
Aí tá aqui o scriptzinho do meu código, todo em linguagem JavaScript. Aqui do início ao fim, como vocês podem ver. E eu vou rodar o arquivo Node em JavaScript. Node script.javascript. E aí ele vai dar a resposta do código funcional. Vai dar aqui interação, ID do tipo 1, publicação do tipo publicação avançada, ou array de funcionalidades, ID 2, usuário, publicação avançada, no tipo data, data hora, a data aqui sobre o GMT de Brasília, interações, tipo de interação, e o meu feed de publicações vai estar aqui embaixo. Um usuário tipo 1, usuário user, data, a hora que a gente está publicando o vídeo agora nesse momento, o conteúdo, minha primeira publicação, o ID2 do mesmo jeito, com hora, a data, conteúdo, minha primeira publicação, só que aqui no ID2 já é avançado, reações 0, publicação do usuário, user 1, e para o user 1, depois que eu fiz alguns métodos de tratamento de erros com exceções, eu uso o ID1 tipo 1, data, minha primeira publicação, e o ID2, minha publicação avançada. E o catch, erro, que dá a mensagem, aquele da última linha, ele é print exatamente isso aqui. O usuário já interagiu com esta publicação. Fechando assim o nosso código, a nossa explicação, ele está totalmente funcional e rodando. E é isso. Obrigado, pessoal, pela apresentação. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal, e obrigado e até mais.